Olá, meu nome é Caroline e eu vim apresentar para vocês um caso clínico hoje, no qual falaremos sobre as doenças bronquiectasia, diabetes tipo 2 e CRVM. Os integrantes do meu grupo são a Amanda Kessi, a Raquel Pereira, juntamente comigo. Nós somos alunas do turno da manhã de fisioterapia, na matéria de fisioterapia na atenção secundária com a professora Luciana Orlandi. O nosso caso clínico é do Fábio Marques Costa, sexo masculino, 50 anos de idade, bancário, sedentário, ele possui fibrose cística, diabetes tipo 2 e há 3 meses descobriu que havia placas de gordura localizada na artéria coronária esquerda. Seu caso já estava em um estágio mais avançado e, por isso, ele foi submetido a uma cirurgia de revascularização do miocárdio, a CRVM. Devido à sua baixa da imunidade e às complicações pós-operatórias, o paciente evoluiu para um quadro de bronquiectasia, possivelmente após uma pneumonia maltratada. Após passar por avaliação médica, foi encaminhada a fisioterapia para reabilitação cardiopulmonar. O paciente queixa-se de falta de ar, tosse recorrente com presença de secreções, cansaço excessivo e fadiga. Eu vou estar explicando um pouquinho mais para vocês sobre essas doenças no qual o nosso paciente possui. A bronquiectasia é uma doença caracterizada pela inflamação e dilatação dos brônquios, tendo eles como principal estrutura acometida. Então, aqui a gente tem uma imagem demonstrando para vocês como mais ou menos ocorre. A gente tem um defeito na defesa do hospedeiro, que causa uma infecção respiratória. Essa infecção respiratória evolui para uma inflamação dos brônquios, que, como a gente disse, evolui para uma bronquiectasia, tá? Agora falando sobre a cirurgia de revascularização do miocárdio, que é a CRPM, ele é um procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio, onde se retira a veia safena e realiza uma ponte da artéria aorta até a obstrução, envolvendo a veia safena e o miocárdio, como a gente pode estar percebendo aí na imagem. E essa CRVM também é muito conhecida pela ponte de safena, porque é exatamente o procedimento que é realizado. Aí aqui a gente tem a imagem ilustrando como é feita a cirurgia. Nosso paciente também possui a diabetes mellitus tipo 2. Existem dois tipos de diabetes, a tipo 1 e a tipo 2. Porém, a gente vai estar aprofundando um pouco mais na diabetes mellitus tipo 2, já que é o caso do nosso paciente. E o que é essa diabetes tipo 2? Ela é uma doença na qual o organismo do paciente tem resistência à insulina. Ou seja, a insulina não consegue transportar a glicose do sangue para as células. E essa diabetes tipo 2, ela envolve estruturas como os vasos sanguíneos, que está associada aí a doenças vasculares e também afetando os nervos. No caso das neuropatias, até mesmo como neuropatias diabéticas. Aqui a gente também tem uma imagem ilustrando como é que ocorre essa diabetes tipo 2. Nosso pâncreas produz insulina, mas o nosso receptor de insulina não funciona, fazendo com que a glicose não entre nas células. E quais são as disfunções, os sinais e os sintomas que esse paciente vai ter decorrente a essa sequência de doenças que ele possui? O paciente nessa situação, ele pode apresentar apneia, tosse, fadiga, escarro, como a gente disse que lá no início que o nosso paciente queixava, e também pode apresentar alterações sistêmicas, como por exemplo, alterações de sensibilidade, alterações no sistema imunológico, dentre várias outras alterações. E aí, o que isso vai impactar na vida do nosso paciente? Quais atividades de vidas diárias dele vai estar sendo limitada? Diante desse cenário, esse paciente pode vir a realizar atividades que não pode, no caso, vir a realizar atividades que solicitem de grande esforço físico e respiratório, a menos que sejam realizados sob supervisão ou do fisioterapeuta, ou do educador físico, ou do médico. Fora isso, ele também pode realizar esse tipo de exercício físico mais pesado, se for recomendado pelo profissional da saúde, né? Pelo médico, pelo fisioterapeuta ou pelo educador físico.
E aí a gente vai falar também sobre os fatores ambientais, os facilitadores e as barreiras. O que são isso? São os facilitadores o que vão ajudar no tratamento do nosso paciente, e a barreira, aquilo que pode estar atrapalhando. Então, a gente tem como facilitadores tratamento com equipe multidisciplinar, exercícios físicos e anaeróbicos supervisionados e também um tratamento precoce. Tudo isso vai influenciar e ajudar no tratamento do paciente, vai influenciar de maneira boa. E já a barreira vai influenciar de maneira ruim, vai atrapalhar o tratamento do paciente. Ou seja, um período longo de imobilização, isso influencia, infecções, um mau hábito. Se o paciente continuar com mau hábito, continuar com sedentarismo, com uma má alimentação, se o paciente for fumante, se o paciente fizer uso de bebida alcoólica ou de droga, tudo isso vai influenciar em atraso no tratamento do nosso paciente. E aí, o que que tem de repercussão das doenças do paciente? Mesmo esse paciente tendo diabetes, ele é sedentário e seus hábitos de vida são ruins, levando a um acúmulo de placa de gordura na artéria coronária esquerda. E para evitar um futuro infarto, ele foi submetido a uma intervenção cirúrgica, que é a CRVM, para que seja realizada a revascularização do miocárdio, no qual, devido à baixa de imunidade, às complicações durante a cirurgia, como alterações da função pulmonar, shunt pulmonar, anestesia e incisão cirúrgica, tudo isso influencia. E também na pós-cirurgia, como a imobilidade, diminuição da complacência pulmonar, o nosso paciente evolui para uma bronquiectasia, possivelmente devido a uma pneumonia maltratada, pois em cerca de 70% dos pós-cirúrgicos de pacientes que fazem CRVM, em cerca de 70% delas, o paciente pode ter aí, ó, uma atelectasia ou uma pneumonia. Então, se essa pneumonia for maltratada, não tiver um tratamento correto, esse paciente pode estar evoluindo para uma bronquiectasia. No caso, foi o caso do nosso paciente. E quais são os objetivos que nós, fisioterapeutas, que são primordiais para o tratamento do nosso paciente? Dentre esses objetivos estão restaurar a capacidade respiratória do nosso paciente, melhorar a função cardiovascular, promover uma qualidade de vida. A gente sempre procura promover uma qualidade de vida para o nosso paciente, evitar futuras complicações e desenvolver hábitos saudáveis, porque não basta a gente simplesmente realizar o tratamento com o paciente por um certo período e o paciente não desenvolver hábitos saudáveis. E se ele manter um mau hábito de vida, como a gente disse anteriormente, será uma barreira no tratamento. E essa é a referência do nosso trabalho. Vale muito a pena estar procurando um pouquinho e aprofundando um pouco mais. E é isso. Tchau, tchau.